Não desanima. No futuro, quando você olhar para trás e avaliar suas conquistas, o sacrifício de agora será seu maior motivo de orgulho. Quando você estuda um assunto com indiferença, sem nenhum envolvimento emocional, ele tende a ser esquecido rapidamente. Desse modo, se você diz: não gosto de matemática, ou estudar português é muito chato, o significado para seu cérebro é este: isso não é algo relevante, a ponto de ser registrado de forma permanente na memória. Com essa atitude, mesmo que estude essas duas disciplinas à exaustão, dificilmente você conseguirá ter um bom desempenho. Portanto, antes de iniciar a preparação, resolva seus conflitos e traumas em relação ao que precisa estudar. Caso contrário, o tempo necessário à aprovação aumenta bastante. Quem estuda porque gosta consegue passar bem antes do que quem não gosta de estudar. Quando você escolhe um concurso ligado à sua vocação, a tarefa de estudar é bastante facilitada. Mas, se isso não for possível, você deve buscar outras formas de estímulo. Que tal se motivar pensando no veículo que vai comprar? Imagine o cheirinho de carro novo. Em que bairro vai ser seu novo apartamento? De frente pro mar, tá bom pra você? Que países pretende conhecer? França, Itália, Grécia, China. Entre os concurseiros, existe uma lenda que diz: quem passa em concurso, pouco tempo depois, troca de carro, troca de casa e troca de cônjuge, não necessariamente nessa ordem. Com um novo salário, você poderá quitar todas as suas dívidas. Como será melhor o futuro de sua família após a aprovação? Quando você passar, aquela garota que não te dá bola vai te achar um gato. Sua ex-namorada, a que te abandonou quando você começou a estudar, vai querer voltar rapidinho. Muitos concurseiros recorrem à técnica da repetição, releitura, que até pode funcionar bem para alguns, mas toma muito tempo. Você se lembra do cursinho de inglês? Repeat class. Pois é. Esse exercício de repetir a exaustão acaba vencendo nosso cérebro pelo cansaço. De tanto ver a gente repetir, ele conclui que o assunto deve ser importante. Faz mais de 20 anos que estudei inglês em cursinho, mas, até hoje, me lembro de alguns diálogos que éramos obrigados a decorar e a repetir na turma. Num deles, o personagem principal dizia: Look at my belly. I'm not in good shape. Acho que nunca mais vou esquecer isso, até porque, a cada ano que passa, me sinto mais fisicamente inserido no contexto desse diálogo. É preciso ter foco. Quando eu era criança, e minha mãe me mandava comprar 4 ou mais coisas no mercado, eu sempre me esquecia de trazer algo, e comprava errado pelo menos um dos produtos. Coitada! Ela ficava muito aborrecida, e parecia temer pelo meu futuro. O problema é que eu me distraía com as crianças que brincavam na rua, e não prestava atenção no que deveria comprar. Na escola, o problema era semelhante: se a matéria não me interessasse, eu tinha um péssimo desempenho. Até hoje, ainda continua assim: se não estiver concentrado na tarefa que executo, faço tudo errado. Com o tempo, aprendi que isso era falta de foco, um problema que, aliado à baixa autoestima, pode decretar o fim de uma carreira promissora. Hoje em dia, identifico esse problema em muitos estudantes, alguns inclusive com uma capacidade bem acima da média. Por isso, diante de um resultado ruim, acho importante considerar até que ponto a falta de foco, e não de talento, é responsável pelo nosso fracasso. Como está seu controle emocional? Os profissionais da área social dizem que as pessoas que mais precisam de ajuda são as que mais negam sua necessidade, ou seja, é natural haver alguma resistência quando se trata de reconhecer problemas emocionais. Ao longo de mais de 30 anos, atuando como professor em cursos preparatórios,
observei atentamente o comportamento de candidatos muito bem preparados nos estudos, mas que na hora da prova tinham um desempenho sofrível. Alguns, inclusive, davam aulas particulares a colegas de turma, entre os quais muitos foram aprovados antes daqueles. Ao conversar com alunos que tinham essa característica, invariavelmente, o problema identificado era a falta de controle emocional na hora da prova. Segundo eles, os dias e horas que antecedem uma prova representam um verdadeiro inferno. Um deles chegou a me dizer que, às vésperas da prova, até água lhe fazia mal. Uma aluna tinha problemas sérios de pele, ficava com o rosto parecendo um abacaxi. Hoje, posso dizer com segurança que o controle emocional é tão ou mais importante, dependendo das características do concurseiro, que o conhecimento das disciplinas. Na hora da prova, um assunto que estudamos com profundidade pode ser completamente esquecido por causa do excesso de estresse. Não fique sem dormir para estudar. Noites bem dormidas são fundamentais para quem precisa ter um bom desempenho nos estudos, pois é durante o sono que ocorre o processo de registro permanente do que foi estudado. Portanto, dormir mal prejudica a fixação das matérias. O ideal é dormir 8 horas por noite, sempre no mesmo horário, de preferência entre 23 horas e 7 horas. Todavia, cada caso é um caso. Há quem precise de pelo menos 9 horas de sono, enquanto outros ficam plenamente satisfeitos com apenas 7. Se você costuma perder o sono com facilidade, evite ingerir café ou bebidas similares no período da tarde, noite. Não faça exercícios físicos à noite e coma pouco durante o jantar. Mantenha uma rotina. Criar hábitos de estudo auxilia seu cérebro a ter um melhor desempenho, facilitando o processo de memorização de longo prazo das matérias. Não é uma boa prática, por exemplo, estudar 3 horas num dia e 10 horas no outro. Um grande volume de assuntos estudados fora dos padrões facilita o esquecimento. Perfil do candidato a ser selecionado. Em tese, existe um perfil bem definido do profissional que o poder público pretende selecionar. Trata-se de pessoa com iniciativa e capacidade de liderança, conhecedora das funções de seu cargo, hábil na gestão de pessoas e comunicativa, entre outras coisas. Todavia, na prática, a falta de critérios adequados no processo de seleção tem como consequência a escolha de pessoas que, em sua maioria, são atraídas apenas pela remuneração e estabilidade. Uma flagrante falha das bancas é focar as questões na capacidade de memorização do candidato na decoreba. É notório que algumas provas exigem mais adestramento do que raciocínio. Mas isso não garante que a melhor estratégia seja decorar e não compreender. Quem compreende também memoriza, enquanto quem estuda apenas para decorar acaba não conseguindo resolver questões mais bem elaboradas que fogem à decoreba. Portanto, de uma forma ou de outra, estude para aprender. Isso não significa perder a objetividade nos estudos, pois as questões, em geral, são de múltipla escolha, e a quantidade de matérias a estudar parece nunca ter fim. O segredo é estudar para compreender, mas não ficar divagando. O verdadeiro perdedor é aquele que não tem coragem de enfrentar desafios para realizar seus sonhos. O medo de não conquistar o impede de tentar. Horas de estudo por dia. O tempo necessário de estudo diário varia bastante, conforme o perfil do candidato. O importante é ter qualidade, e não apenas quantidade. Por exemplo, quando você estuda, por obrigação, sem nenhuma relação emocional com as matérias, pouco adianta ler, durante 10 ou 12 horas por dia. Em situações assim, sua capacidade de registrar e relacionar, de forma permanente assuntos tão diversos, é mínima. Por outro lado, quando se dedica por 3 ou 4 horas diárias, envolvido emocionalmente no estudo, quase tudo é registrado de forma permanente em sua mente. Fórmulas mágicas. A preparação para concursos não é fácil. Requer muita dedicação, tempo de estudo e controle emocional. Que, o digam alguns candidatos
que levaram anos, até conquistar a tão sonhada vaga. Não há fórmulas mágicas para a aprovação, que depende principalmente de sua dedicação. Existem, sim, formas de encurtar o caminho. Primeiro, não estude para vários concursos ao mesmo tempo. É melhor escolher uma área e se dedicar às suas matérias básicas. Cada concurso tem matérias específicas. Por isso, quem estuda para todos eles acaba não se preparando bem para nenhum. Você também precisa obter informações sobre o cargo e as funções que pretende exercer e sobre a entidade, órgão realizador do concurso. Para manter o foco, é importante ver utilidade no que estuda, aprender e não simplesmente decorar. Uma vez escolhido seu objetivo, chegou a hora da preparação. O material de estudo é muito importante, pois, na maioria dos casos, você tem de estudar matérias que nunca viu na vida. Por exemplo, quem é formado em comunicação e quer conquistar uma vaga em algum tribunal, terá de se adaptar ao estudo do direito. Por isso, o material deve ser de linguagem simples e objetiva, além de ter conteúdo abrangente. Cuidado! Evite resolver questões sem gabarito. O ideal é que, além de ter as respostas, as questões sejam comentadas. Na hora de escolher os livros e as apostilas, analise o índice para ver se todo o conteúdo programático pedido no edital é abordado. Questões comentadas de provas anteriores e exercícios são muito importantes. Principalmente, após conhecer as matérias básicas de sua área de interesse, teste seus conhecimentos regularmente com exercícios e simulados. Boa parte desse material pode ser encontrado de graça na internet. Se você é autodidata, excelente, pode estudar sozinho. Caso contrário, tenha muito cuidado na escolha do curso. Informe-se sobre seus professores. É importante se preparar com quem já tem experiência em concursos e está há bastante tempo no mercado. Com atenção nessa dica, você vai economizar tempo e dinheiro. Não despreze a leitura de jornais e revistas, pois ela auxilia na solução das questões que exigem conhecimentos gerais e atualidades, além de servir para que você perceba como o que está estudando se aplica ao seu dia a dia. Por último, reserve algumas horas por semana para o lazer. Distrair a mente ajuda a preparar a cabeça para o estudo, enquanto insistir em estudar cansado facilita o esquecimento. Não é um bom negócio estudar tudo de novo, diversas vezes, não é mesmo? Reserve um dia por semana, ou pelo menos a metade dele, para relaxar.